Olá, boa noite para você. Dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional mostram que 33 milhões de brasileiros estão em situação de fome. Infelizmente, o país voltou a figurar no mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Para tentar mudar esse quadro, a campanha da fraternidade deste ano tem como tema Fraternidade e Fome. E para falar sobre esse assunto, o Ponto e Contraponto de hoje recebe o padre Ellison Silva, coordenador da equipe de campanha da Arquidiocese de Maceió. Boa noite, padre Ellison. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Stella. Alegria estar aqui, participando com vocês desse momento e justamente trazendo um pouquinho, dessa reflexão tão necessária sobre a campanha da fraternidade para os nossos irmãos que precisam do nosso auxílio, da nossa solidariedade, da nossa caridade, do nosso gesto de amor. É verdade. Padre, antes da gente entrar no tema deste ano, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, para a nossa audiência, o que é a campanha da fraternidade. Bom, a campanha da fraternidade acontece no Brasil já há um tempo, são quase 60 anos, e nós celebramos esse tempo da Quaresma, esses 40 dias de preparação para a Páscoa, que a igreja celebra, começando com a quarta-feira de cinza, e tem a função de despertar o nosso coração para uma temática, uma realidade da sociedade brasileira que nos desafia como testemunho de igreja, ou seja, ligado à nossa fé, onde precisa ser iluminado a nossa presença, onde o cristão precisa ser luz. Então, a Quaresma é esse tempo forte de conversão. E a cada ano, a campanha da fraternidade nos ajuda propondo uma realidade onde nós precisamos trabalhar. No começo, logo depois do Concílio Vaticano II, a temática girava em torno de perspectivas da ação mais interna da igreja. Depois, nesses primeiros anos, a igreja passou também a lançar o olhar para o mundo e oferecer uma reflexão acerca desses problemas, dessas realidades que nos desafiam, como sociedade, mas também como igreja, como povo de Deus. E aí, o objetivo da campanha também é propor soluções para esse problema da fome que é tão grave? Isso. Esse ano, especificamente trabalhando sobre a fome, primeiro não é a primeira vez, é bom lembrar isso. Outros temas, outros anos, já foi trabalhado esse tema e eu diria que há duas grandes iniciativas. Uma a curto prazo, que é aquela de estender realmente a mão, partilhar, colaborar, oferecer a nossa solidariedade àqueles que vivem, tem se falado muito numa palavra nos nossos ambientes de igreja, esse flagelo da fome, esse sofrimento que é a fome. Imagine a dor de um pai de família desempregado, de uma mãe que cria os seus filhos sem a presença do pai e que está em condição de fome, não tem o que oferecer para os seus filhos. Então, essa primeira ação é socorrer, como Jesus disse no Evangelho de Mateus, quando viu a multidão faminta e os discípulos viram que eram poucos pães para aquela multidão. E Jesus disse, dá-lhe vós mesmos de comer. Esse é o lema da campanha. Então, nós temos que dar de comer a essas pessoas, oferecer a partir daquilo que tantas vezes sobra na nossa casa, oferecer para aqueles que nada têm. Eu diria que essa é uma primeira iniciativa, imediata, a curto prazo, porque nós precisamos ser realmente esse instrumento de solidariedade. E o outro é ajudar a sociedade a pensar, a refletir sobre políticas públicas, sobre iniciativas comunitárias, iniciativas de associações, de bairros, que podem desenvolver pequenos trabalhos para suprir essa demanda daquelas pessoas que sofrem e muitas vezes sofrem tão perto da gente. Então seria esse pensar a longo prazo para favorecer realmente o desenvolvimento de ações que favoreçam a nossa sociedade a dar um passo. Essa é a 60ª edição, e todo ano ela tem um tema, Este ano a campanha da fraternidade fala sobre a fome. O que motivou
a escolha desse tema, padre? Bom, os temas eles são escolhidos com uma certa antecedência. Imagine que a gente está lançando nesse início da quaresma a campanha sobre a fome, mas a equipe central da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já estão pensando a campanha não só 2024, já dá tudo encaminhado. Para frente. Mas pensando em 2025, os bispos já vão escolher na próxima Assembleia o tema de 2026. Então, normalmente vai uns 3 anos antes. O pensamento dessa campanha foi justamente naquele período que nós vivenciamos aquele meio de campo ali da pandemia, né? Porque com essa realidade da economia, né? do fechamento, então muitas pessoas fizeram campanhas, iniciativas em todos os ambientes da sociedade para favorecer a questão de suprir, né? Eu lembro aqui no bairro que eu moro, aqui em Maceió, que passavam com um carro de som arrecadando alimentos. Então isso despertou para esse dado. Eu diria até que nesse ambiente a igreja se antecipou a esses dados da ONU, das pesquisas mais recentes, né? Não por uma coincidência, mas de fato acho que essa sensibilidade dos pastores, né? Dos bispos, de fazer, porque há 2 anos já se estava preparando essa campanha. E aí, esses dados recentes, você mencionava no início, e a gente sabe realmente de tantos outros dados que Os tem, 33 milhões, né, de brasileiros famintos. e falam aqui em É um Alagoas. dado muito alarmante, né? E aqui em Alagoas falam de um índice maior do Nordeste, né? Se fala de um índice maior no Nordeste, que é aqui em Maceió, né? Chega a ter quase 50% da população que está com, claro, tem diversos graus de fome, né? Mas aqueles que vivem em condição de subnutrição, né? Então, vejam que aí a igreja pensou um pouquinho antes e veio no tempo certo, né? Então, a campanha ela é uma oportunidade para despertar nos fiéis o amor cristão de ajudar ao próximo? Sim. A grande preocupação da campanha da Fraternidade a cada ano é justamente criar oportunidades de solidariedade. O termo que o Evangelho usa, né, Jesus disse, é a esmola, né? Mas aí a gente precisa entender no sentido amplo a nossa caridade, o amor para com o próximo. Se nós recebemos tudo como uma prova de amor de Jesus que nos amou até o fim, nós podemos viver e praticar esse amor para com os nossos próximos. E fazer mais por quem precisa, né, padre? Isso. Essa é a nossa tarefa como cristão, todo ano, não só na quaresma. Claro. Mas esse tempo é um tempo forte para que a gente possa, de fato, exercitar o amor ao próximo, o amor irmão, que é um mandamento, né, central, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então Jesus resume todos os outros mandamentos que diz respeito ao próximo nessa expressão, o amor. E o amor é sempre operoso, né? O amor é sempre ir além, sempre vai além. O amor ultrapassa. A gente vê aqui, né, no telão o tema da campanha, né, desse ano: fraternidade e fome. Isso é o grande apelo da igreja neste ano. Pensar esta realidade, claro, e como o cartaz lembra, um convite à partilha, né? Mãos abertas para oferecer àqueles que necessitam um pouco, como eu já falei, daquilo que sobra no nosso lar, né? Para não perder, não desperdiçar, mas sobretudo partilhar com aqueles que mais precisam. Padre Helisson, no bloco anterior a gente falou sobre a campanha, mas agora eu gostaria que você explicasse melhor para a gente como é que funciona o recolhimento das doações, como é que é feita essa campanha. Bom, nós vamos fazer a abertura nos próximos dias. A gente vai viver essa experiência da abertura da campanha, e aí cada paróquia vai, nesse período da quaresma, celebrar as vias sacras, conversar com o povo, fazer as reuniões. A gente chama os 5 encontros
cada semana até a Páscoa, são 5 encontros para refletir, para pensar, discutir e encontrar iniciativas, ações em conjunto, gestos pequenos, mas concretos, que cada paróquia pode desenvolver. Então, claro que, do ponto de vista geral, como se trata sobre a fome, todas as paróquias nesse período vão estar se motivando para arrecadar alimentos, né, criar iniciativas, ou mesmo das missas. A pessoa pode participar, levar para a missa o quilo de alimento, entregar, colocar lá na igreja. Também pode ter uma produção de sopa, por exemplo. Sim, é isso. Alimentos. Esses Para alimentos distribuir. seriam a primeira iniciativa, que vai ser uma iniciativa mais, vamos dizer, comum, né, a todas as paróquias. Mas há paróquias aqui que vão se organizar para um sopão, faz aquela iniciativa de recolher os donativos, os legumes, e a equipe prepara esta sopa. Ou paróquias mais no interior, né, que pode pensar como desenvolver hortas comunitárias, né, mas sempre com essa preocupação. Eu diria que a gente não tira a criatividade das comunidades, porque cada comunidade tem a sua realidade, tem a sua necessidade, e ali mesmo eles vão encontrar as suas saídas, a solução para aquele problema. E geralmente a paróquia ajuda a comunidade próxima dela que precisa. Isso. E nas paróquias a gente tem aquela presença das chamadas pastorais sociais, que atuam diretamente, né? As pastorais ligadas às crianças, pastoral ligada às comunidades menores, aqueles que trabalham, que fazem uma evangelização nas periferias. Então esses vão atingindo e chegando e levando essa reflexão. As pessoas também podem fazer doações em dinheiro, padre? Sim, nós fazemos, essa é uma iniciativa de todo o Brasil, né? A coleta do Domingo de Ramos, esse ano 2 de abril, é para todas essas iniciativas oferecer em todas as paróquias, posto ali naquela cestinha, né, que passa na missa, a oferta de cada um, e ali é um fundo de solidariedade da campanha da fraternidade. Junto esse dinheiro do Brasil inteiro, é dividido para projetos sociais que tenham essa ligação com o tema, né? E se as paróquias têm projetos sociais, podem mandar o projeto, o pedido, né, para a CNBB, que analisa e oferece a contribuição. E cada pastoral faz o cadastro dessas famílias, no caso? Sim, normalmente, como já tem um acompanhamento, né, as paróquias, normalmente a gente já sabe onde estão aquelas pessoas que mais necessitam. Então esse cadastro já existe, né? Onde não existe, se deve organizar, né? Mas, por exemplo, eu estou numa comunidade, numa paróquia, aqui em Maceió, e a gente está muito próximo da Vila Redenção, do Bolão. Então nós sabemos ali que famílias que necessitam, que precisam. Então, sempre que tem essas iniciativas, ou às vezes quando não tem, a gente cria mesmo, para ajudar essas pessoas que passam, que precisam do socorro, né, da igreja. E qualquer pessoa pode participar, independente da religião? Pode, né? Lembrando que esse pressuposto da caridade, essa virtude do amor, ela ultrapassa os limites da religião, né? E nós experimentamos isso no dia a dia, né? A nossa solidariedade a um estranho, a uma pessoa que a gente talvez nunca encontre novamente, e a gente estende a mão e nesse gesto a gente está amando. O importante é fazer o bem, né, padre? Os antigos, o povo do interior gostava de dizer assim, fazer o bem sem olhar quem. É isso. Então é um pouco essa iniciativa. E aí todos nós podemos fazer o bem, né? Ultrapassa realmente os critérios do conceito, né, da religião, e chega realmente à dimensão do coração da pessoa. E em todas essas décadas de campanha, padre, a adesão dos fiéis, ela tem sido muito grande, né?
Sim, como já tem tantos anos, né, dessa caminhada, as pessoas sempre participam, chegam junto, colaboram, né? Nos nossos grupos, os nossos movimentos de igreja já esperam a temática. Às vezes tem temas que não dizem tanto assim a sensibilidade do nosso povo, mas aí a gente trabalha como pode, né? E porque considerando a dimensão do Brasil, às vezes tem temas que as pessoas ficam sem entender muito, mas normalmente são realidades que nos desafiam e muito próximas, né? Como a fome, né? Como a educação no ano passado, a questão da saúde. Então são temas que, vamos dizer assim, está muito próximo e nos dizem respeito, né? Porque tem alguém próximo a nós que precisa desse olhar de caridade, desse olhar de amor. A gente precisa superar muito essa cultura da indiferença, né? Eu estou satisfeito, eu estou bem, não me preocupo com mais ninguém, né? Acho que não cabe nesse mundo, nunca deveria ter tido espaço para esse tipo de pensamento entre nós, porque somos irmãos, essa é uma verdade, e se tem uma coisa que a gente não experimenta, não conhece do irmão Jesus, é a indiferença. Padre, para a gente encerrar, eu queria que você falasse para mim de uma maneira breve, né, reforçasse a importância dessa campanha para quem está nos assistindo hoje. Eu recordaria que em todas as épocas e em todos os lugares tem sempre alguém muito perto da gente que precisa do nosso socorro, da nossa solidariedade. E o grande convite que Jesus nos faz para chegarmos ao céu, é quando ele diz: estava com fome e me deste de comer. Claro, há outras exigências, mas Jesus, falando nesse pensamento, ele nos recorda que é preciso olhar o mundo com outros olhos. E eu diria até, olhar o mundo com os olhos de Jesus. Aprender de Jesus. E Jesus não é indiferente à dor, ao sofrimento, à fome, à doença, muito pelo contrário. Jesus é essa presença verdadeira que nos ensina o amor e a solidariedade. E que a gente enxergue Jesus aí, né, durante essa campanha, no próximo, né, em quem está precisando. Para a gente enxergar Jesus no irmão, ter os olhos de Jesus, ter os olhos da fé. Padre, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto deste sábado. Eu que agradeço, a alegria estar com vocês e bom trabalho sempre. Muito obrigado por esse serviço precioso ao nosso povo. O nosso programa está sempre de portas abertas para o senhor, tá certo? Obrigado. E para você que nos assiste, gratidão pela sua companhia mais uma vez. Para rever essa edição, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.